Sexta-feira, dia de tema de meio ambiente. Está tramitando na Câmara dos Deputados um texto substitutivo ao projeto de lei 6.299. É um projeto de 2002, de autoria do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, que propõe flexibilização do registro de agrotóxicos no país. Isso facilitaria o uso, reduziria a fiscalização. Essa proposta que está tramitando na Comissão Especial da Câmara, que analisa então o projeto de lei, acabou por abrir uma crise no governo, colocando o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, não é? O Ministério do Meio Ambiente e o IBAMA, todas as autoridades, portanto, envolvidas aí na fiscalização, em confronto com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, além da Frente Parlamentar Agropecuária. Então a gente vai tentar entender o impacto dessa proposta e esse ambiente aí de conflito sobre este tema, que é a questão do registro de agrotóxicos. E vamos conversar com o professor Pedro Luiz Cortes, livre docente, professor do PROCAM, o Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente da USP, professor da ECA, coordenador da Rede Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e Sustentabilidade, que tem um canal no YouTube, O Ambiente ao Nosso Meio. Bom dia, professor Pedro. Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvintes. É um prazer falar com vocês. Qual é o teor exatamente dessa proposta? Eu falei bem geral, que é redução, né, registro, controle de registro de agrotóxico, que pode, então, facilitar esse produto e dificultar a fiscalização. E o que mais? Bom, na semana passada, nós comentamos sobre uma denúncia da revista Nature que alertava sobre a movimentação da bancada ruralista em busca de uma flexibilização e abrandamento das leis ambientais no país. E essa movimentação que vem ocorrendo agora na Câmara dos Deputados em relação aos agrotóxicos é uma prova disso, né? Para entender melhor esse tema, em 2002, o então senador Blairo Maggi, que é o atual ministro da Agricultura, ele apresentou um projeto de lei que alterava 2 artigos de uma lei mais antiga de 89, que é a 7.802, sobre o uso de agrotóxicos no país. E ao longo dos anos, novos projetos de lei foram anexados à proposta original, pois todos basicamente versavam sobre o mesmo tema. Então, resumidamente, o que temos hoje é o seguinte. Primeiro, é proposta uma flexibilização do registro de agrotóxicos, cabendo ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento a palavra final, restringindo o poder de veto da Anvisa e do IBAMA, que passariam apenas a atuar como órgãos consultivos, né? Então, um primeiro comentário. O papel da Anvisa e do IBAMA, esse papel é fundamental para garantir a segurança dos produtos licenciados, né? O Ministério da Agricultura, ele não tem sozinho expertise para fazer essa avaliação. Um segundo ponto que merece destaque dentro do nosso resumo é que um produto que for declarado pelo fabricante como sendo equivalente a outro já autorizado, poderá obter um registro temporário válido por 180 dias, prorrogáveis sucessivamente até que os órgãos responsáveis se manifestem pela equivalência ou não. Ou seja, o produto poderá ser comercializado sem análise prévia, apenas com base na alegação de uma suposta equivalência com um produto já registrado. Então, um segundo comentário, né? Cai por terra o chamado princípio da precaução. Diante da incerteza sobre os efeitos de um agrotóxico, o correto seria realizar as avaliações antes da sua liberação. O que se propõe é o oposto. Liberação por um prazo praticamente indeterminado antes da sua análise. Isso abre as portas para o uso de produtos cancerígenos, produtos que podem provocar má formação nos fetos ou que gerem mutações celulares. Na prática, a segurança alimentar daquilo que comemos estará seriamente comprometida, né? Um terceiro ponto, dentro do nosso resumo, é se o produto estiver em uso em pelo menos 3 países da OCDE, né, da Organização para a Cooperação Econômica, ele poderá receber uma autorização de uso para o mesmo tipo de cultura onde o produto é utilizado naqueles países. Então, na prática, se um produto estiver sendo empregado para o plantio de tomates na Letônia, Estônia e Eslováquia, que são países membros da OCDE, ele poderá ser empregado aqui no plantio de tomates. Como se as condições de licenciamento desses ou outros países, né, fosse uma referência mundial somente pelo fato deles pertencerem à OCDE. Veja que nada contra a Letônia, Estônia e Eslováquia, só a título de exemplo, porque são membros da OCDE, né? Mas o Brasil, que é um grande player internacional no fornecimento de alimentos, na prática ele terceiriza
o seu licenciamento para países que não têm a mesma expressão ou importância do Brasil no agronegócio. E, além do mais, ele desconsidera completamente as especificidades ambientais de cada país. Ou seja, a condição, né, apresentada, né, os impactos que podem acontecer num determinado país não são necessariamente os mesmos impactos que podem ocorrer aqui, porque nós temos condições climáticas diferentes, a nossa fauna e flora são diferentes. Então, nós podemos ter um impacto maior aqui, né, e não podemos ficar simplesmente presos ao fato do produto ter sido autorizado num outro país. Sabemos muitas vezes que talvez em condições não tão exigentes quanto as que são aplicáveis ainda hoje aqui no país, né? Então, ao invés de o país se impor como um dos principais, se não o principal fornecedor de alimentos para o mundo e ditar regras mais rígidas, ele adota a política do liberou geral. Infelizmente, o termo mais apropriado é esse. No futuro, isso poderá ser utilizado por outros países que queiram impor restrições à importação de produtos brasileiros, utilizando argumentos fitossanitários, como o uso indiscriminado de agrotóxicos. Isso poderá impactar as nossas exportações. Então, eu considero uma medida extremamente equivocada da bancada ruralista, né, apoiar esse tipo de medida ou entrar com esse tipo de ação, porque isso poderá prejudicar a nossa participação no cenário mundial de fornecimento de alimentos, porque com certeza serão utilizados agrotóxicos que não são permitidos em outros países. Consequentemente, esses países vão pensar... É uma grande desculpa. Exatamente, vão pensar muito antes de importar produtos agrícolas brasileiros. Olha, isso foi produzido com produtos que nós não autorizamos, né? E há mais preciosidade. Só para encerrar, o projeto de lei propõe a substituição do termo agrotóxico por produto fitossanitário, com uma tentativa de abrandar o significado do termo. É fundamental que as embalagens mantenham o termo agrotóxico para alertar permanentemente a população sobre os seus riscos, né? Enfim, é fundamental ficar alerta e acompanhar essa movimentação, pois a bancada ruralista e outras coalizões conservadoras estão tentando, nesse final de governo, flexibilizar e abrandar leis ambientais. Nós já avisamos isso, nós já ao longo várias vezes, né? Tem várias ações que foram tentadas ao longo do ano passado, e sempre a pressão popular ela foi muito importante no sentido de coibir ou reduzir esse risco, né? Então, a gente segue acompanhando para evitar que isso tenha sucesso. Olha, está tudo tão bem explicadinho, como eu fazer nenhum adendo, nenhum comentário. A gente entendeu exatamente o que é que se pretende. E não olha, é bom para o agronegócio. Não é bom. Olha, eu confesso que foi um pouco difícil sintetizar isso, porque são tantos projetos de leis que foram apensados ao projeto original, que é um documento bastante extenso e até um pouco confuso de se analisar. Mas acho que os principais pontos estão colocados. Mesmo, viu, professor? Talvez os principais pontos eu acredito que estejam colocados aqui. Muito bem, vamos continuar acompanhando o assunto e, se necessário, voltamos a esse tema das leis que estão sendo flexibilizadas. Às vezes é na calada da noite, está todo mundo com o olho por um lado e no outro as coisas vão acontecendo. Professor Pedro Luiz Costes, professor do PROCAM, o Programa de Pós-Graduação em Ambiente Ambiental do Instituto de Energia e Ambiente na USP. Vai lá e confere também as publicações no canal do YouTube. A gente coloca na íntegra essa participação. Um videozinho está sempre lá com o tema da semana. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. E até a próxima. Até a próxima. Bom final de semana a todos.